como provocar, né, uma experiência fora do corpo lúcido que tenha a melhor rememoração e a influência das bioenergias, das práticas bioenergéticas que eu citei também no início do vídeo, somando com isso que o Leandro está trazendo. Então, vocês podem fazer aí uma cesta astral de conhecimentos, vamos chamar assim, para trazer esclarecimento nesses três pontos. E aqui o Leandro pergunta, né? Pessoal, qual é a técnica prática para sair fora do corpo? Então, como ter, né? Como provocar uma experiência fora do corpo lúcida, uma melhor rememoração, e aí tem o Leandro pedindo também essa parte técnica. E somando com que o Fernando, é bastante coisa, né? E o Fernando e a Dima trouxe as bioenergias, que não deixa também de ser uma prática, uma técnica. Muito bom, muito bom. Pois é, né? As técnicas. Muita gente acaba saindo do corpo de forma espontânea, sabe? Principalmente ali na adolescência, sabe? Na adolescência tem uma experiência espontânea. Muita gente entre os 10 anos, os 17, depois começa a vida adulta, começa a fazer outras coisas e às vezes perde um pouquinho o foco. E uma das primeiras técnicas que eu fiz e que eu uso até hoje, porque ao longo do tempo eu fui testando e vendo, poxa, qual que funciona mais comigo? Isso é importante, né? Uma técnica que pode funcionar muito bem comigo pode não funcionar muito bem com você. Você precisa conhecer a si mesmo e indo trabalhando isso aí. Mas vamos à técnica então. Essa primeira técnica eu fiz de forma intuitiva. Foi a seguinte: ir deitar. O que acontece quando você vai deitar? Você vai deitar e apaga, como o Fernando bem colocou. Você vai deitar e vou apagar, vou acordar no outro dia. Aí que tá. Você pensa o seguinte: quer saber? Não vou apagar. Eu vou tentar ficar desperto. Mas como assim desperto se eu quero dormir? Eu quero. Só o seu corpo precisa dormir. O corpo precisa do descanso dele, questões da biologia. A sua consciência não precisa dormir. Ela pode ficar desperta. Então, vai deitar. Deite ali, calmamente, tranquilo. E mantenha a consciência, mantenha a lucidez. Fica ali só prestando atenção no seu braço, nas suas pernas, no corpo que está respirando. Presta atenção. Não precisa focar muito, não. Só tenta não apagar. Sabe aquele momento que você acorda no outro dia e você não sabe nem a que hora que você dormiu? Se você deitou e apagou, se você deitou e ficou um tempo e apagou. Tenta entrar nesse estado, entrar no estado hipnagógico. Sabe, um estado entre a vigília e o sono, onde o corpo está quase dormindo ou já dormiu, você começa a sentir as repercussões energéticas. Isso é muito interessante. Entrar nesse estado hipnagógico. Mantenha a consciência, mantenha a lucidez enquanto o corpo dorme. Isso é bem interessante. Você pode, inclusive, às vezes nem ter uma projeção astral de início, sair do corpo de forma clássica, né, que é se desprender e sentir tudo, ou então já acordar fora do corpo, mas você pode ter uma questão muito interessante que é começar a perceber esse limiar entre a vigília e o sono, que a maioria de nós não percebe, a gente, sabe, deita e dorme, começar a perceber esse limiar entre a vigília e o sono. Vai deitar, mantenha a consciência desperta, o máximo que você conseguir, né, que não for atrapalhar o seu sono, vai com calma, porque nesse processo todo você pode começar a perceber o momento exato quando você começa a sair do corpo. Já vai acontecer naturalmente todas as noites, você começa a perceber esse momento de, sabe, se desprender do corpo físico. Isso é muito interessante. E para corroborar isso, melhorar isso, você trabalhar a lucidez, como a Dilma bem colocou. Trabalhar a lucidez durante o dia. Você vai lavar a louça, sabe, fica consciente, não deixa que esse momento, sabe, um momento que parece muito simples, que é só lavar a louça, não deixa esse momento passar, não. É um momento precioso, é da sua existência, você está consciente naquele momento. Isso, essa lucidez do dia a dia, que você vai tentando ter, sabe, você vai subir uma escada, você, eu estou consciente, eu sei que eu estou aqui, eu pertenço a esse momento, estou no momento presente. Quando você for se deitar, quando você for ter uma projeção, você vai levar essa consciência, essa lucidez para fora do corpo físico e vai, possivelmente, daí, né, conseguir uma projeção astral. As energias, elas são extremamente importantes. E quando a gente fala sobre energia, o que é energia, afinal? O que é energia? O pessoal fala energia, isso, bioenergia e tudo mais. O que é isso, afinal? Bom, a gente não sabe exatamente o que é, de que é feito, mas a gente sabe como trabalhar, entende um pouquinho os processos, né? Tem muita gente pesquisando, na Citrivelato, um monte de gente pesquisando sobre bioenergia. E essa coisa de você estar lúcido durante o dia, de você tentar se manter lúcido, consciente na hora que você for dormir,
Para melhorar tudo isso, você pode trabalhar as suas energias. Tem a oscilação longitudinal voluntária das energias, a OVE, pela Nancy Trivelato, muito interessante a OVE, vale a pena para instalar o estado vibracional, muito falado pelo Valdo Vieira, pela Conscienciologia. Trabalhar essas suas energias justamente para trabalhar o duplo etérico, que é meio que uma cola que vai ali no corpo físico, corpo astral, para grudar tudo isso, falando aqui de forma bem popular. Então, trabalhar essas energias para que você possa ter uma soltura, né, do seu corpo físico e você possa interagir no plano espiritual. Então, é um pouco por aí que eu vejo, com certeza os amigos vão se aprofundar um pouquinho mais. Excelentes dicas, Daniel. Eu comentei um pouco sobre os mitos, então agora eu vou me aprofundar um pouco mais aí, dar um pouco mais de detalhes das técnicas para o pessoal que está buscando, que quer desenvolver, quer começar a trabalhar. O que geralmente eu recomendo? Eu separo em técnicas indiretas e técnicas diretas. As técnicas indiretas, elas facilitam você despertar no sonho, você ganhar lucidez durante os seus sonhos. E aí depois você vai trabalhar a dissipação das formas de pensamento do sonho e fica mais fácil para você já despertar fora do corpo. Então, o que seriam essas técnicas indiretas? Você vai trabalhar primeiro rememoração. Então, faz parte todo dia, quando você despertar, você criar o hábito de lembrar dos seus sonhos. Ter um diário de anotação de sonhos ajuda muito para quem está começando, porque vai treinando o teu cérebro físico a armazenar as lembranças daquilo que você teve nos sonhos e também nas experiências fora do corpo. Então, primeira dica, trabalha a rememoração. Acordou de manhã cedo, gasta um tempinho ali, vai lembrando. Se puder, tiver tempo, faz o seu diário de sonhos, é bem legal. Depois você poder ler e rever as coisas é bem interessante também. Como técnicas indiretas, dá para trabalhar durante a vigília, enquanto a gente está acordado. Que é o quê? A todo momento que você se lembrar, você se questionar, por exemplo, como é que eu cheguei aqui? Porque quando você está sonhando, quando você faz isso quando você está acordado, você tende a repetir esses padrões durante os sonhos. Então, ao se perguntar de tempos em tempos, eu estou dormindo? Aí você olha para as mãos, observa o ambiente, tudo, e volta a fazer as suas atividades. São gatilhos que você vai colocando no teu subconsciente, que quando você estiver sonhando, ao repetir isso, pode dar um momento de lucidez. Você fala, olha, eu não lembro de onde eu vim. Você vê as suas mãos ou vê o ambiente, você encontra algo que não faz tanto sentido e pega a lucidez. É engraçado que às vezes você vê coisas extremamente aleatórias e irreais e parece no momento do sonho você leva numa boa. Mas com o tempo você vai aprendendo e vai pegando o jeito de despertar também a lucidez durante os sonhos. Uma outra técnica indireta que também as pessoas podem utilizar, que também ajuda bastante, além aí dessa checagem de realidade e também do diário dos sonhos que você tem, você pode desenvolver outras técnicas aí de checagem, por exemplo, você ter um objetivo. É a mesma ideia da questão ali da checagem de realidade, porém, você cria aquilo que você quer sonhar. Você programa o teu sonho. Isso vai facilitar, porque quando você estiver lá, você começa a ver o ambiente que você programou e você fala, nossa, era o que eu queria fazer. Eu queria fazer exatamente isso aqui. Eu me programei para sair do corpo, ir até a sala e fazer alguma coisa, volitar ali. Você cria um objetivo mais simples para que você possa realizar quando você estiver dormindo. Todas essas técnicas vão facilitar para que você desperte já quando estiver fora do corpo. As técnicas diretas, elas são mais voltadas para você perceber todo o processo que vai acontecendo enquanto você está saindo do seu corpo. Então, normalmente o trabalho com a respiração ajuda muito, por isso que o pessoal relaciona muito com práticas de yoga, porque você controlando a tua respiração, acalmando os batimentos cardíacos, isso faz com que o seu corpo vai
entrando no estado de relaxamento, você vai entrando numa condição aí de adormecimento, de ondas alfas do seu cérebro, e é nessa fase que você começa a sentir os sintomas pré-projetivos, que a expansão da aura, a catalepsia e todas essas questões. Então, trabalhar o relaxamento, meditação, respiração, ajuda muito. Junta isso aí com as técnicas de circulação que o Daniel comentou e também com técnicas de exteriorização de energia, para você tirar os acúmulos que vocês têm. Então, a gente tem, não vou entrar em detalhes, mas nós temos vários centros energéticos que, às vezes, por questões emocionais, ficam travadas. Então, quando você trabalha a ouve, que o Daniel falou, você trabalha uma região específica, com visualizações de luz, alguma coisa bacana que traga uma boa sensação emocional para você, isso vai ajudando a destravar as questões energéticas do teu corpo, facilita também a questão. Exteriorização de energia. Entra numa prece, entra numa sintonia boa, exterioriza isso para o ambiente, vai criando um ambiente ao redor ali no seu quarto, mais de pensamentos positivos. Isso faz com que os mentores extrafísicos facilita o auxílio deles, que é a projeção guiada, auxiliada. Então, quando você sintoniza com algo legal, fica mais fácil para eles ajudarem você nesse processo também. Então, falei das indiretas, falei dessas diretas, circulação, desbloqueio de energias, e uma que eu gosto bastante, junta isso tudo que eu comentei, aí eu levo a minha observação para os pés, vou subindo lentamente, à medida em que eu vou descansando, como se tivesse uma fumaça, algo assim azulado, saindo de dentro dos ossos, vai subindo dos pés, devagar, relaxando, até chegar na região da cabeça. Chegou na região da cabeça, mantém uma luz aqui na região frontal, uma luz na região de cima da cabeça, leva esse raio energético para dentro da cabeça, bem suave, pessoal, irradiando bastante energia, adormece, vai relaxando nessa sintonia. É um excelente exercício energético também para fazer. Eu acho que eu deixei aqui algumas dicas aí, tem muito mais, daria para falar muito aqui, mas fica para uma outra oportunidade e para o pessoal também criar uma curiosidade e buscar mais coisas, né? Olha, uma técnica que eu fiz ontem, com o espírito estava do meu lado conversando comigo. Que bom que eu tenho liberdade para falar sobre isso aqui. É até engraçado. Eu estava deitada na minha cama, coloquei uma música bem calminha, de barulho de água, de pássaro nessa música, de meditação mesmo. E eu me deitei e ouvi ele falando do meu lado. Falou assim: que tal você fazer um trabalho com seus chakras agora? Para você perceber que você consegue sair só fazendo isso. E eu sempre tive essa facilidade de sair do corpo para projeção astral. Eu falei assim: tudo bem. Eu deitei na minha cama, fechei meus olhos bem calmamente e ele foi falando para mim. Ele me falou para começar trabalhar os chakras desde o coronário, fazendo esse movimento em círculos. E trazer essa convicção que eu iria sair do corpo com lucidez, que só meu corpo físico ia dormir. E eu fui fazendo isso, fui repetindo esse processo em todos os chakras, e eu fui sentindo o meu corpo começar a vibrar e esquentar. E nesse processo de ouvir a música, eu fui percebendo que meu corpo físico ficou lá e o meu corpo astral foi saindo. Eu me deitei na cama e percebi que eu estava um pouco presa na cintura. Eu dei um impulso assim e saí já em pé no meu quarto, já saí para o meu corredor e vi o mentor espiritual me aguardando. Aí ele falou assim: você viu que você acreditar e trabalhar essas energias dos chakras, você consegue? E eu falei assim: nossa, não tinha ainda trabalhado dessa forma, mas eu vou começar ouvir mais os espíritos que vêm para me auxiliar e fazer dessa forma. Mas essa forma, aconteceu isso comigo ontem e foi eficaz, que eu precisava também trabalhar essas energias, mas tem várias técnicas, tem
o Saulo Caldeirão. Tem vários áudios também de técnicas que auxiliaram muito. Mas o que eu trabalho diariamente é a lucidez no meu dia a dia. E quando eu saio em projeção astral, às vezes eu não vejo o que é projeção astral, que é um sonho lúcido. E estando nesse sonho lúcido, eu começo a me questionar. Esse corpo é o físico? É o corpo astral ou o físico? Eu começo a puxar meus dedos. Se ele tem elasticidade. Eu falei assim, eu tô acordado, eu tô dormindo. E depois de experimentar esse processo, eu percebo que eu estou em projeção astral. Então, eu quero focar só nessa experiência que eu tive ontem à noite e deixar meus amigos falarem mais sobre as outras técnicas. Ok, vamos lá. Eu sempre procurei fazer algumas técnicas, né, para ver se eu conseguia, porque como eu disse já aqui antes, eu nunca consigo ter a projeção mesmo assim no momento que eu estou saindo, eu não tenho essa. Só teve umas 2 ou 3 vezes que eu vi, por exemplo, eu vi o meu para-braço, né? Mas eu estava acordada, foi durante uma meditação. Em um outro momento, eu senti o meu rosto, né? Como se tivesse, que é mais ou menos isso, tá? Que você às vezes sente. É como se estivesse quebrando os ossos, sabe? Esse barulhinho, né? Os sons intracranianos. Então, você tem a sensação que está quebrando. E aí eu comecei a sair pela cabeça, né? Eu percebi minha para-cabeça fora. E não foram alguns momentos, mas assim, o que eu posso, algumas dicas mesmo, assim, que eu dou, no meu caso, o que eu faço, né? Eu descobri um tempo, isso foi em 2014, 2015, mais ou menos, eu descobri que tem um cara que eu gosto muito, o físico quântico, se chama Horácio Frazão. E o Horácio, ele já esteve aqui, inclusive. E o Horácio, ele passou para a gente um áudio de frequência do cobre. Eu, intuitivamente, né, coloquei a frequência do cobre e um mantra, que se chama Adonai Tsebayo. Eu coloquei esses 2 áudios, coloquei o fone e deitei, com aquela consciência de que ia me projetar e ia ficar lúcida. E foi incrível, assim, às vezes que eu utilizei esses 2 áudios juntos, a lucidez era tremenda, assim, porque acontece muitas vezes quando a gente está lastreado, né? As energias estão muito densas durante o dia, a gente está muito preocupado, muito. Por isso a questão emocional tem que ser, é ideal que seja trabalhada, porque isso vai interferir nas nossas energias, nas bioenergias, né? Então, todas essas energias aí, o contato com a terra, o andar descalço, o contato com as plantas, com a água, tudo isso são bioenergias, tá, gente? Tá? A gente tira essas energias dessas coisinhas, os cristais e por aí vai. E nós, humanos, temos essa energia temos todo esse campo, né, que nos envolve, esse campo energético. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha tudo isso, a questão emocional, a questão energética, automaticamente ele te dá uma certa soltura. Muitas vezes, quando você está muito lastreado, a energia está muito pesada, muito densa, quando você sai do corpo, você fica se sentindo pesado. Você não consegue correr, você tenta correr e não sai do lugar, você tenta caminhar, não sai do lugar. Isso é um dos indícios de que você está com as energias muito densas. Então, o ideal, quer ter lucidez, trabalhe suas energias antes de, né, durante o dia mesmo, durante o banho, é maravilhoso. Você entrar embaixo do chuveiro e ficar imaginando essa água limpando o teu corpo, jogando fora todas as impurezas. Existem meditações também. Eu não chamo de meditação, eu digo que são mais visualizações, né? Técnicas de visualizações, que são que você vai sendo guiado, e aí você consegue ter também esse acesso, né? Você consegue também relaxar, fazer essa limpeza. Como foi colocado aqui antes, livros, ler bons livros, evitar televisão, evitar celular próximo do teu.
tira de dentro do quarto o que for de eletrodoméstico, tá? Tira a televisão, tira celular também, porque eles emitem ondas que atrapalham na projeção, tá? Então, para que o campo fique propício, né, você precisa ter esses cuidados. Então, evitar também se conectar com coisas tristes, pesadas, porque existe a questão vibratória, né? Como já foi falado. Então, se você está numa determinada vibração de medo, de tristeza, quando você sair do corpo, você vai estar nessa vibração. Então, o que é que você vai atrair? Padrão desse mesmo padrão. Então, as consciências que estão nesse mesmo padrão vão vir, sabe? É mais ou menos assim que funciona. Então, se cuida aqui, para quando chegar fora do corpo, você estar mais lúcido. E as bioenergias nada mais são do que isso. Né? Essa questão de você ter você entrar em contato com a natureza, você entrar em contato com a água, que é uma ótima, maravilhoso para essa limpeza, fazer a mobilização básica de energia, a ouve, como o Daniel falou aqui, né, que você imagina uma luz entrando pelo teu corona chakra, limpando todo o teu corpo, né, depois essa luz vai voltando purificada, né, com a força da Mãe Terra, com a força telúrica. Então, isso é trabalhar as energias, tá? As bioenergias, elas são o contato com a natureza. Esse contato, ela te dá esse apoio. A natureza está aí para isso.